Não falamos do Bruno, não. Mas podemos falar sobre o restante da família Madrigal, em especial a Abuela e a Mirabel. Será que elas realmente não tinham nenhum poder? E como que a psicologia pode nos ajudar a entender isso? Ei, gente, eu me chamo Henrique, sou estudante de psicologia, aqui é o Analítica Hoje, e hoje eu vou comentar sobre os motivos que eu acho que, de uma forma ou de outra, tanto a avó quanto a Mirabel possuem, sim, algum tipo de poder, algum tipo de milagre. E como a psicologia me ajudou a entender isso, junto com os simbolismos, as metáforas, o que cada elemento dos personagens, seus nomes e as imagens nos ajudam a entender. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não se esqueçam de se inscrever, de curtir e, se gostarem do vídeo, de compartilhar. Então, o filme Encanto, esse mais novo sucesso da Disney, com músicas fantásticas e cenas das mais tocantes para fazer a gente chorar quase o tempo todo, seja vendo o filme ou escutando a música. Onde que ele se passa? Ele se passa nesse vilarejo isolado, chamado Encanto, e a família central é a família Madrigal. Foi com ela que a cidade nasceu, quando a abuela, que se chama Alma, chegou lá com seus 3 filhos, após ter perdido seu marido Pedro, e esse sacrifício ter permitido que uma vela mágica surgisse, aparecesse, já estivesse lá e foi só ativada, e junto com esse sacrifício surgiram os encantos, surgiu essa possibilidade mágica, tanto da avó, quanto do restante das pessoas que estavam com ela, poderem recomeçar. A gente acompanha principalmente a história de Mirabel, que é a segunda neta mais nova da família, mas também a gente vai conhecendo um pouco todos os problemas e cada um dos personagens dessa família. A gente tem, por exemplo, a Luísa, que é super forte, super resistente, capaz até mesmo de erguer uma igreja. Nós temos o Bruno, de quem a gente não fala, mas que na verdade é capaz de ver o futuro. Temos a Peppa, que é capaz de controlar a natureza com suas emoções, e temos a Mirabel, que eu já comentei, que aparentemente não tem nenhum poder. E isso causou um grande impacto na família, principalmente para a Abuela, que tem um apego quase possessivo, tóxico com o dom de cada um dos membros da família, a ponto de às vezes ver mais o poder do que a pessoa. Mas será que realmente a Mirabel não tem poder? E a Abuela? Vou explicar, usando os elementos que o filme nos apresenta e um pouquinho de interpretação. Logo no começo, na música em que a Mirabel apresenta a família Madrigal, ela já começa falando, a avó que manda aqui. É ela que manda no show, é ela que começa, é a matriarca, dona da parada toda. E a porta dela é capaz de ver o restante da família toda, no segundo andar da casita, que é a casinha mágica que nasceu junto com o milagre da vela. E no lado oposto do quarto da avó, nós temos o quarto de Mirabel. É onde ela mora, mas também todas as crianças moravam lá antes de terem seu poder. Tanto que no começo do filme tem a Mirabel e o Antônio, que o filme começa no dia em que o Antônio vai receber o seu poder. E ele vai ganhar um quarto próprio, a Mirabel continua lá. Então a gente tem esses polos opostos. A avó e Mirabel, a tradição e essa nova tradição, essa possibilidade, mas também uma certa frustração. Isso já coloca as duas como um grande polo de união e de confronto. Não somente isso, a primeira cena que a gente tem é da avó com a Mirabel. É a avó preparando a neta para a sua cerimônia para conseguir o poder. E como a gente sabe, essa cerimônia fracassa, de certo modo. Então começa com uma relação muito próxima, mas como eu já disse, Mirabel sem poder, Mirabel sem valor para a avó. A gente já tem de novo esses polos, o velho e o novo, o supostamente perfeito e o suposto fracasso. E elas têm paralelos, opostos e complementares para além disso. Vamos pegar, por exemplo, o nome delas, porque é muito importante pensar em nome nesses filmes que tem muita imagem, que tem muito simbolismo. A avó não se chama avó. Esse é um título, de certa forma. Ela se chama Alma. E Alma já passa essa ideia de intimidade, essência, a verdade da família, a verdade da avó. Mas, à medida que ela foi envelhecendo, à medida que ela foi ganhando os seus filhos e os seus netos, ela deixa de ser alma, ela deixa de ser essa capacidade de dar vida para as coisas e de dar vida a si mesma e virar avó. Então, quanto mais abuela ela é, menos alma ela é. E quanto menos alma a alma tem, menos alma a casa tem. E a gente percebe isso. A vela começa a apagar. Será que é porque a alma está perdendo o seu poder? Está perdendo a capacidade de unir a família? Está perdendo a capacidade de animar cada um dos seus filhos e netos? E está perdendo também capacidade de entendê-los? Junto com a alma, a gente tem o marido dela, que faleceu logo no começo, o sacrifício que eu comentei, que é o Pedro. Pedro é pedra. Por ser pedra, é sustentação. Então ele é aquilo que deu a base para a família. Foi o seu sacrifício que permitiu a família acontecer. E cada uma dessas coisas é importante para a gente entender se realmente
a avó e Mirabel têm poderes ou não. Então prestem atenção. Se Pedro é pedra, tem até algumas teorias que falam que Pedro é a casita. Ele virou a casa que sustenta a família Madrigal. E a avó é quem habita. Então a gente tem a casa, essa estrutura do Pedro, e a alma, que daria a alma, a vida para cada um dos integrantes. A gente tem esse Pedro que está sendo esquecido e essa alma que está sendo perdida. Na música inicial, que eu comentei, a família Madrigal, a avó aparece falando que é importante manter a tradição, manter o milagre, merecer o milagre, então eles têm que fazer todo dia, mostrar o valor. Ela aparece segurando uma pedra, ela está ajudando na construção de uma nova casa. Então a avó está constantemente associada a essa questão da pedra, da sustentação e às vezes da rigidez, a pressão, assim como Luísa não consegue segurar certas pedras na música dela, a avó também não. Às vezes a avó também está colocando pedras demais em cima dos seus familiares. E Mirabel? Mirabel não tem uma tradição perfeita, mas mira significa mirar, olhar. E é o que a Mirabel mais faz. Ela é capaz de olhar para além da superfície dos outros. Ela é a única que tem óculos. A gente pode pensar numa imperfeição, numa fraqueza, assim como a avó pensa de Mirabel, é a fraqueza da família. Mas eu acho que é essa fraqueza suposta que consegue fazer a mudança. Ela tem aquilo que os outros não têm. Então é ela que percebe as dores da Luísa, é ela que percebe a possibilidade do Bruno, na verdade, não falar só sobre a destruição, é ela que ajuda a sua irmã Isabela a florescer coisas de outra maneira. Então, o fato dela usar óculos mostra muito isso. Ela tem a capacidade de usar outras lentes, ver o mundo por outros olhos. E isso faz parte já do poder dela, perspectiva. Ela é capaz da mudança de perspectiva, a transformação da família. E para além dos nomes, o que mais nos ajuda a entender os poderes da Abuela e de Mirabel? As roupas. Ninguém coloca uma roupa à toa no filme. Tanto que cada uma das roupas dos Madrigal representa o poder. O Bruno, por exemplo, ele tem várias ampulhetas que mostram a relação dele com o tempo, com a areia. A roupa da Abuela é uma roupa séria, vermelha. Então já mostra uma certa sobriedade, mas também poder. Esse vermelho que é fogo, assim como a chama da vela. Então é ela que já ilumina, mas o vermelho também é sangue, corre em nossas veias, nos dá energia, nos dá vitalidade, mas também sangue remete a sofrimento. E a vida da avó é uma vida marcada por sangue, é uma vida marcada por sofrimento. Então ela é sempre manchada, tanto com esse poder vital, mas também essa dor constante. E o filme mostra isso pra gente. Não somente isso, a avó tem um pingente dourado de borboleta. E borboleta aparece o tempo todo no filme. Tem nas paredes, tem borboletas amarelas voando por tudo quanto é canto. E isso é uma referência a Gabriel Garcia Marques, que é uma grande influência para a história como um todo, por falar dessas gerações, dessas dores entre as gerações. Mas ela tem o pingente da borboleta. E a borboleta também está na vela. Então, o símbolo, a imagem que mais representa a família Madrigal é uma borboleta. Tanto que a canção da avó, Dos Oruguitos, são duas mariposas. De novo, a ideia de transformação, transmutação. Então, a avó deveria permitir essas mudanças, essas metamorfoses, mas o pingente dela está muito sólido, está num lugar só. Ela não está permitindo que as lagartinhas da família dela transformem e que as borboletas mudem. E uma outra curiosidade é que, traduzindo alma, traduz para psique, mas alma e psique também pode ser traduzido para borboleta. Então tem uma correlação entre borboleta, psique e alma. É praticamente a mesma coisa. A alma dela, a borboleta dela, está presa. Já a Mirabel também tem uma borboleta. Ela tem uma borboleta no ombro e no restante da roupa dela que foi bordada. Não é mais algo solidificado, um pingente de ouro. Foi algo feito à mão, foi algo feito com carinho. Junto com o restante da roupa da Mirabel. Ela tem essa roupa branca e verde. Então o branco que mostra que algo sempre pode ser tingido de outra cor. Sempre uma mudança diferente. E a roupa toda é bordada com elementos da família. Então a saia dela tem pesos para lembrar da Luísa, tem comida para lembrar da mãe dela. Então a Mirabel, ela tem esse cuidado, esse afeto com cada uma das pessoas da família dela e ela vê eles como indivíduos. Enquanto a avó continua vendo eles apenas como a borboleta, apenas como um milagre, um encanto, esquecendo deles como vários integrantes da família Madrigal, cada um deles com suas diferenças, com seus tons, com suas músicas e cores próprias, mas isso está sendo perdido. Juntando tudo isso, quais são os poderes delas? Na minha opinião, o poder delas é exatamente isso, de manter a família viva. Elas têm o poder de alimentar a própria família, de alimentar o próprio milagre. Sem a alma e sem a Mirabel, a casa morre, a família morre, o poder todo morre. Então, na hora que o poder da avó enfraquece, o poder de todos enfraquece, mas quando o poder de Mirabel, a capacidade da empatia, da perspectiva, da visão aumenta, o poder da casa também aumenta. É ela que vê primeiro a rachadura,
Então ela tem esse poder da perspectiva. De certa forma, é ela que consegue animar cada uma das pessoas da família, o que a avó tinha esquecido. Tanto que todas as músicas acontecem por causa da Mirabel. É ela que anima, é ela que dá alma para cada um dos integrantes. Esse é o poder dela. Pode parecer algo muito simbólico ou muito metafórico, mas nem todo poder necessariamente precisa de efeitos especiais. E tem uma outra diferença entre o poder delas, o que alimenta o poder delas. O poder da abuela, o poder da alma, vem da dor. Foi mantida a partir disso. Foi quando ela perdeu o marido dela. O Encanto é um vilarejo isolado. Só pode existir dentro daquilo. E isso vai pressionando cada vez mais. Acho que cada um de nós já conseguiu sofrer por causa da pressão da família, pressão da sociedade, querendo que você seja o máximo possível, o melhor possível. Então esse vilarejo fechado, que a avó está tentando manter a todo custo, está matando cada um deles. E esse sofrimento não pode ser esquecido. Esse sofrimento é história. Mas a Mirabel nasce com essa função de fazer o que mantém a família não ser mais o sofrimento. A própria avó fala: Pedro mandou você, Mirabel, para isso acontecer, para um novo milagre acontecer. Então a Mirabel, ela sabe da história do sofrimento de cada um dos integrantes, mas ela também sabe do amor deles, dessa possibilidade de viver de outras maneiras. Esse é o poder da Mirabel. Ela dá os óculos para cada um deles, ela abre novas portas, é olhar cada um deles, tanto a família Madrigal como cada um dos membros da comunidade. Então para de ser o poder centrado e começa a ser dividido, começa a ser mais horizontal. E isso está desde o começo do filme. A primeira coisa que a avó fala para Mirabel, e uma das últimas coisas que ela fala, é: abra los ojos, abre os seus olhos. Que é um convite tanto para Mirabel quanto para a abuela. Para cada uma delas abrir os olhos e conseguir ver mais a si mesma, assim como ver mais as outras pessoas. Veja além do que você está esperando. Veja além do que a tradição da família, veja além do que a tradição da sociedade. Tanto que na música em que a Mirabel está sofrendo, que é a música Waiting for a Miracle, ela fala sobre como ela não consegue mover montanhas, ela não consegue curar o que está quebrado. E se ela pudesse, ela faria novas flores florescerem. Ela permitiria a essa família algo novo. E é exatamente isso que ela consegue. Desde aquela hora, na hora que ela canta a música falando daquilo que ela não consegue, é exatamente aquilo que ela prova para si mesma e para os outros que ela consegue. E ela conseguiu trazer algo novo para a família. Ela conseguiu trazer uma família para a família em que nenhum dos membros está excluído. Ela conseguiu falar do Bruno, coisa que mais ninguém fazia. E ela conseguiu fazer uma nova casa. Uma casa em que ela é a nova matriarca. Ela é o novo poder central, mas que ela não está no topo, mas sim está no horizonte. Um novo horizonte de perspectiva para a família e para cada um de nós. Para mim, esse foi os maiores poderes delas. Maiores do que ver o futuro, é conseguir ver a si mesmo e ao outro, e ver de outras formas. É isso, gente. Se vocês tiverem gostado, concordarem, discordarem, comenta pra gente nos comentários. Não se esqueça de compartilhar, se inscrever e até mais. Adiós!